Agora a gente vai falar do caso João Alberto, o homem negro que foi espancado até a morte num supermercado Carrefour de Porto Alegre. Em depoimento à Polícia Civil, uma das funcionárias do estabelecimento revelou que já teria havido confusões anteriores envolvendo o João Alberto Freitas. A gente sabe que nada justifica, não há pena de morte no Brasil, não há nada que possa justificar o modo como ele foi abordado pelos seguranças e principalmente a consequência que foi a morte dele. Mas a gente quer saber aí, porque provavelmente a Polícia Civil precisa descobrir motivações, o que levou a esse comportamento que a gente viu ali dos seguranças. Não é isso, Bruna Osterman? Boa tarde. Oi, Carla, boa tarde. É exatamente isso. Essa é a maior dúvida da polícia, o que foi a motivação de todo esse desentendimento que terminou aí com esses espancamentos, com aquela violência tão agressiva por parte dos seguranças. A CNN teve acesso, então, ao depoimento de duas testemunhas do caso. Uma delas é essa funcionária que disse que o João Alberto já havia tido problemas com outras pessoas no supermercado em outras datas e que naquele dia, naquela quinta-feira, ele teria entrado em atrito com uma fiscal terceirizada. Nós também tivemos acesso ao depoimento dessa fiscal terceirizada que disse que João Alberto estava encarando ela e um segurança, que ela não sabe o que motivou, que deu início a essa confusão e que ela não conhecia o João Alberto de outras circunstâncias, de outros momentos dele no supermercado. Nessa segunda-feira, aqui em Porto Alegre, teve outro protesto, né, em relação à situação aí do João Alberto, de pessoas combatendo o racismo, né, protestando contra o racismo, Carla. Esse protesto aconteceu numa outra unidade do Carrefour, essa unidade que fica na zona leste de Porto Alegre, e aí também acabou tendo aí confronto com a Brigada Militar, com a Polícia Militar, né, entre manifestantes e polícia. Tivemos aí duas pessoas que ficaram feridas. Inclusive, hoje pela manhã ainda tinham alguns resquícios desse confronto, desses protestos, em frente ao estabelecimento que fica na rua Bento Gonçalves. Vale destacar que não é a mesma unidade do Carrefour que a gente tinha, que foi onde aconteceu de fato o caso do João Alberto. Para falar rapidinho aqui só da investigação, né? A polícia já pediu aí para a Justiça autorização para pegar o depoimento dos dois suspeitos, dos dois seguranças que aparecem nas imagens agredindo o João Alberto, eles que no momento do flagrante na quinta-feira optaram por ficar em silêncio. Eu conversei com um advogado de um deles, Dr. David, que é advogado do Giovanni, né, o policial militar temporário, me disse que deve ser ouvido até sexta-feira. Então essa é a expectativa. Sexta-feira, aliás, é o dia em que, em tese, terminaria o prazo para finalizar o inquérito, mas a delegada Roberta Bertoldo também pode pedir uma prorrogação de mais 15 dias. Quem se manifestou a respeito desse caso foi a Comissão de Direitos Humanos, o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Disse a respeito que os funcionários do governo possuem uma, abre aspas, responsabilidade particular em reconhecer o problema implícito do racismo persistente no Brasil. E que para o Conselho, então, esse reconhecimento seria um primeiro passo essencial para solucionar esse problema. O Carrefour, na outra ponta aí de todas os desdobramentos que vem tido a respeito dessa situação, criou um fundo para combate ao racismo e inclusão racial com um aporte inicial de 25 milhões de reais. Carla, devolvo para ti. Bruna, os dois continuam presos aí em Porto Alegre? Continuam presos, tanto o Giovanni quanto o Magno, esses dois seguranças, e vale destacar, inclusive, que a polícia ainda está investigando pelo menos mais 5 pessoas, que são pessoas que aparecem ali no vídeo, tanto por omissão de socorro, quanto por ameaça e até algum tipo de envolvimento no próprio homicídio. Mas isso tudo são informações preliminares. Como eu disse, até a próxima sexta-feira, a delegada Roberta Bertoldo tem para dar uma resposta. Eu até questionei, quando falei com o advogado do Giovanni, se ele pretendia pedir a liberdade do cliente, alguma coisa nesse sentido. Ele disse que, por enquanto, prefere até em nome da segurança do próprio cliente e também porque, nesse momento, a situação, existe muita pressão pública contra o cliente dele e ele avalia que não é o melhor momento para fazer esse pedido na justiça. Mas sim, os dois seguem presos. O Giovanni, que é o PM temporário, numa prisão da Polícia Militar, e o Magno, que não é PM, ele era o segurança mesmo, né? Ele está na cadeia pública aqui de Porto Alegre.
Ok, obrigada, Bruna Osterman.